Assassinada na cama pelo próprio marido que tentou fugir para o Uruguai. Esses dias a gente foi passear no cemitério da Santa Casa de São Gabriel e um mausoléu específico me chamou bastante atenção. O túmulo é construído em um mármore claro, que eu acredito que pode ser mármore de Carrara. Ele é enorme. À esquerda tem uma alegoria de um anjo olhando para o céu e no topo tem a alegoria do anjo pranteando, né? Um anjo como se fosse uma pranteadora. Mas olha o tamanho da fotografia no mausoléu. É muito grande. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Essa é a maior foto em porcelana que eu já vi em um túmulo, com certeza. E eu achei a foto muito linda, a moça muito linda, então eu fiquei bem encantada com aquele túmulo. Olha isso! No início eu achei que não tinha o nome da falecida no jazigo. E depois eu notei que antes da data de falecimento tinha a palavra morta. Mas eu achei que era simplesmente uma palavra sem rodeios, né, sem eufemismos, e que essa moça tinha morrido no dia 16 de abril de 1912. E aí tá, dias depois eu cheguei em casa e fui pesquisar mais sobre aquele túmulo. E como eu não tinha, teoricamente, o nome da moça, eu fui pesquisar pela data de falecimento. E nessa data eu encontrei o atestado de óbito de uma moça chamada Cecília Bento Ribas. E só aí que eu notei a plaquinha de metal que eu quase não filmei no túmulo, onde está escrito seus pais, o nome dos pais, a data de falecimento e sua filha Cecília. Pimba, era ela, era a Cecília. E eu achei que a história tinha sido resolvida, que era isso e que era só isso que eu ia descobrir. Até eu ver a causa da morte no atestado, asfixia por estrangulamento, e perceber que tinha muito mais na história da Cecília do que eu jamais poderia imaginar. A Cecília foi assassinada pelo próprio marido na cama do casal. Ela tinha 32 anos e morava num distrito de São Gabriel, na fazenda Coxilha de Batovi, com o esposo dela, que era o Evaristo Ribas Filho, de 38 anos. E aí o que contam é que ela vivia num relacionamento abusivo com ele e ele era violento e agressivo muitas vezes. Mas eu não sei se antes da morte dela esse fato já era conhecido ou se as pessoas vieram a descobrir sobre o relacionamento abusivo só depois do que aconteceu. Mas tem relatos no jornal aí, depois do fato, de que o Evaristo era um homem de natureza violenta e que ele já tinha até tentado, por qualquer motivo que seja, separar os pais dele, gerando uma intriga, uma discussão para que eles se divorciassem. E quando o pai dele foi tirar satisfação, ele ameaçou o próprio pai com uma arma. A gente não tem como saber sobre o passado dessas pessoas e exatamente o que aconteceu, mas eu acho que a gente pode afirmar com certeza de que uma pessoa que assassina a outra é violenta, né? Eu acho que isso é bastante óbvio. No dia 16 de abril de 1912, a Cecília e o Evaristo tiveram uma discussão. Um jornal relata que a briga iniciou porque a Cecília queria visitar uma amiga e o Evaristo não queria que ela fosse. E aí, tarde da noite, o Evaristo avisou para os empregados da casa que no outro dia a esposa dele ia dormir até tarde e depois entrou no quarto do casal, onde a Cecília já estava, né? Já estava ali dentro. E não tem como saber o que aconteceu depois disso, exatamente como as coisas se desenrolaram, mas o que se tem certeza, até pelo atestado, né, dos legistas, é que ela foi asfixiada até a morte com as mãos. Eu encontrei até que relativamente bastante artigos de jornal da época contando sobre o caso, e naquela época eles não tinham papas na língua, né, para descrever o que aconteceu. Então eu não vou dizer assim como o corpo dela foi encontrado, mas eu vou deixar o recorte de jornal aqui, caso alguém queira ler,
que eu acho meio pesado e até um pouco desnecessário, mas eu sei que às vezes a curiosidade é maior. Então depois disso, depois desse ocorrido, lá passado um pouco da meia-noite, o Evaristo sai de casa sem avisar ninguém. Depois, quando o corpo da Cecília é encontrado, ele vira o suspeito principal, né? É normal que isso aconteça até os dias de hoje, quando acontece um crime, muitas vezes o parceiro é considerado suspeito de imediato. E nesse caso também foi assim. E aí o Evaristo foi detido na cidade de Rosário do Sul com uma passagem comprada para ir para a cidade de Livramento, que para quem não sabe, para quem não é do Rio Grande do Sul, Livramento faz divisa com o Uruguai. Então acham que ele cometeu o crime e depois queria fugir para se esconder em outro país. E sobre esse fato, durante o julgamento, ele diz que só sentiu vontade de passear. Então, realmente, nada suspeito ir passear de madrugada numa cidade que faz divisa com outro país no dia que a sua esposa morreu. Realmente é uma coincidência muito estranha. Na época, como é comum também, houve a tentativa de alegar insanidade. Então tem vários artigos de jornal que mostram que ele passou por vários exames psiquiátricos, né, para tentar alegar essa insanidade e que vários foram pedidos pelo advogado de defesa. Mas isso não adiantou e o Evaristo foi levado para a Casa de Correção em Porto Alegre, que é a capital aqui do Rio Grande do Sul. E quando ele desembarcou lá em Porto Alegre, relatam que por volta de 500 pessoas esperando, porque o crime naquela época ficou bastante midiático, conhecido, né? E que as pessoas estavam esperando ele e gritavam: lincha, lincha! A última notícia que eu encontrei sobre ele na cadeia é de que um dia ele teve um ataque de loucura, né, na cela. E depois disso não tenho mais registro. Eu não sei quanto tempo ele ficou detido, eu não sei quanto tempo ele ficou preso, eu não sei exatamente o que aconteceu depois. Até se alguém souber, por favor, deixe nos comentários, que eu gostaria de ter essa informação. Mas eu encontrei o atestado de óbito do Evaristo. O atestado de óbito dele é de 1927, no Rio de Janeiro. Sim, ele foi parar no Rio de Janeiro depois disso tudo. E ali consta que ele faleceu de problemas no estômago, né? Então eu não sei como ele foi para lá, eu não sei o que ele fazia lá, mas eu sei que a Cecília nunca foi parar no Rio de Janeiro, porque a vida dela foi ceifada dessa forma tão brutal e horrível. E isso choca mais ainda, porque naquela época era mais forte essa ideia de que o marido tinha que proteger a esposa. E na verdade, nesse caso, a Cecília precisava era de proteção contra o marido, né? Ela foi assassinada na mesma cama na qual ela provavelmente passou a noite de núpcias com o assassino. Quando o caso é mencionado nos jornais da época, se fala em usoricídio. Eu nunca tinha escutado essa palavra antes, mas significa tirar a vida da esposa, né? Em 1912, a gente não tinha outra palavra além dessa para denominar o que aconteceu, mas hoje em dia a gente tem feminicídio. E eu encontrei ainda um pequeno recorte de jornal dizendo que o Evaristo era o único herdeiro da Cecília, afinal eles não tinham filhos, né? E que ele ia receber a herança. Então eu não sei como isso funcionava, advogados de 1912 entram em contato, porque eu acho isso absurdo, né? Imagina, ele tira a vida da própria esposa e aí a herança ainda fica com ele. E pelo que eu consegui encontrar, a família dela era de posses, até pelo túmulo a gente consegue perceber, né? Então eu acho que a quantia que ele recebeu não foi pouca, talvez até foi com o dinheiro dela que ele foi parar no Rio de Janeiro. Bom, sobre a história da Cecília, o que a gente encontrou foi isso. Infelizmente, nesses casos, a mídia acaba dando muito mais foco pro assassino do que pra vítima, e é assim até hoje. E até por isso que eu queria fazer esse vídeo, né, e tentar contar um pouco do que aconteceu com a Cecília. E eu fico muito triste nesses casos, e é sempre chocante, assim, quando a gente descobre que aconteceu isso. Mas eu nunca tinha até hoje encontrado um caso no qual a esposa foi, né, assassinada pelo próprio marido, e eu fiquei bem chocada.
Mas enfim, dá pra ver que a Cecília era muito amada pela família dela, né? O túmulo demonstra pra nós quanto a perda dela foi sentida. E é muito triste, ela era uma moça muito linda, jovem ainda, e é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês souberem mais alguma coisa, né, sobre a história da Cecília, sobre a história mesmo do Evaristo, que seja, ou sobre o que aconteceu, deixem aqui nos comentários. E também, se na cidade de vocês tem algum caso parecido com esse, alguma coisa nesse sentido, comentem aqui pra mim, que um dia talvez eu consiga, né, ir desvendar essa história também.